A paz do Senhor, classe primários. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Aula de número 6. Que legal! Preparados? Já estão com a sua Bíblia, sua revista na mão? Ainda não? Corre, pegue sua revista. Não pode ficar sem a revista para fazer sua aula, tá bom? Então, pegou a revista? Pegou uma Bíblia? Ok, então vamos lá? Vamos orar para o Papai do Céu? Papai do Céu, muito obrigada por esta oportunidade de aprender a Tua Palavra. Fica conosco neste momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, como a titia estava falando, hoje é a nossa lição de número 6. Nós estamos chegando na metade da revista. Você está conseguindo fazer suas atividades? Se você não conseguir, fale conosco, fala com a titia, liga para a titia, manda um zap, que a gente quer ajudar para que todo mundo possa aprender da palavra de Deus, né? Vamos lá? Olha, a nossa lição de número 6, que legal! Ela tem por título, olha só, obediência. O presente que Deus quer. Que obediência, crianças? Alguém é obediente aí? Alguém é obediente com seus pais? Então, além do papai e a mamãe, tem alguém que nos ama e gosta muito dessa obediência, que é Deus, né? Acima de tudo, Ele é aquele a quem nós devemos obedecer. E por que será que Deus gosta da nossa obediência? Quem será que obedeceu? Será que o nosso personagem da história, ele obedeceu ou não? Sabemos que tinha muitos personagens bíblicos que eram desobedientes, que não queriam ouvir a voz de Deus. Será que o nosso de hoje obedeceu? Bora descobrir? O nosso texto bíblico está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 35. O livro de 1 Samuel está lá no Velho Testamento, olha. E fala assim, olha, Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Então a nossa história é sobre o rei Saul. Será que ele obedeceu essa ordem? Bora descobrir. Memória em ação, bora repetir com a titia? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. No final da história a gente vai entender essa memória em ação. E a frase do dia: obedecer é melhor que ofertar. Vamos lá para a nossa história. O rei Samuel, no tempo que Saul ainda era rei de Israel, ele tinha um grande exército, vocês se lembram, né? E esse exército era muito poderoso, guerreava contra vários povos. E um desses povos, os amalequitas, eram inimigos de Israel. E esse povo era muito malvado, muito desobediente. Então Deus falou, olha, Samuel, que era o nosso profeta Samuel, vai lá com Saul e fala para ele o seguinte: Saul, tu tem que destruir todos os amalequitas e tudo o que eles têm. Não tem que sobrar nada, nadinha de nada. Até o seu gado, até a sua ovelha, tudo isso tem que ser destruído. O Senhor não queria que Israel ficasse com as coisas dos amalequitas, porque lembrava a desobediência deles, a rebeldia desse povo amalequita. Deus ajudou Saul e seu exército a serem vitoriosos contra os amalequitas. Mas, em vez de destruir tudo como Deus ordenara, o que foi que Saul fez? Saul deixou que as melhores ovelhas, as melhores cabras, os melhores bois fossem trazidos de volta. Foi isso que Deus mandou? Foi isso que Deus mandou Saul fazer? Trazer os melhores? Deus mandou destruir tudo, mas Saul não obedeceu.
Ai, Saul, Saul. Então, Saul acabou trazendo ainda alguns gados, algumas ovelhas para lá para o acampamento. Então, quando foi à noite, o profeta Samuel orava e Deus falou com ele. Falou assim: Samuel, eu estou arrependido de ter colocado Saul como rei. Ele não está obedecendo às minhas ordens, Samuel. Ao ouvir isso, o profeta Samuel ficou triste, mas ele, de manhã cedo, foi procurar o rei Saul e falou assim: Saul, tá. Aí quando Saul viu Samuel e falou: Samuel, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Saul, eu obedeci às ordens do Senhor. Mas olha só esse Saul, cara de pau, tinha desobedecido, estava falando que tinha obedecido. Aí o Samuel falou: é mesmo, Saul? Tu tem certeza disso? Por que eu estou ouvindo o barulho de ovelhas e o mugido dos touros? Aí o Saul ficou todo errado. Não, sabe o que é? É que foram os meus soldados que trouxeram. Não fui eu, não. Papo furado desse Saul. Ora, tinha desobedecido a Deus e ainda estava colocando a culpa nos seus soldados. O que foi que Deus tinha mandado para Saul fazer, crianças? Hein? Destruir tudo. Não era para trazer nada dos amalequitas. Mas Saul não fez como Deus ordenara. Ele tentou fazer do seu jeito. Aí Samuel continuou falando com Saul: olha, Saul, Deus me falou o seguinte nesta noite. Ele falou: olha, o Saul era uma pessoa sem importância, mas eu o tornei ele como um rei. Eu mandei que eles destruíssem os amalequitas e que não sobrasse nada, mas ele não me obedeceu. Você quis ficar com as coisas dos amalequitas, que são os nossos inimigos. E assim, Saul, você desobedeceu à vontade do Senhor. Saul ainda questionou: não, eu fiz a vontade de Deus, sim. Eu lutei contra os amalequitas como Deus mandou. Porém, foram os meus soldados que quiseram guardar. Olha só, esse Saul é muito enrolão. Ainda estava questionando e colocando a culpa nos soldados. Aí Samuel perguntou para Saul: Saul, o que é melhor, obedecer ou oferta de sacrifícios? O que vocês acham que Deus prefere, crianças? Ele prefere que a gente obedeça ou que a gente fique ofertando os sacrifícios? Deus prefere a nossa obediência. Olha, o nosso versículo fala que a obediência, olha, que ele fala assim: é melhor obedecer a Deus do que lhe oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. O que significa isso? Que Deus fica contente quando a gente traz as nossas ofertas, quando a gente gasta o nosso tempo ajudando na casa de Deus. Mas o que Deus mais gosta é quando a gente obedece. Então, não adianta só eu fazer as coisas, eu vou levar minha oferta, eu vou cantar, mas eu não obedeço na minha vida. Entendeu? Deus quer que a gente obedeça o que Ele nos manda. Então, Saul desobedeceu, ele rejeitou as ordens de Deus. Por isso, Deus também não queria mais que Saul fosse rei. Então falou: olha, Saul, você não vai mais ser rei de Israel. E algum tempo depois isso ocorreu. O rei Saul morreu e quem foi que se ficou no lugar de Davi? Eu até falei, era no lugar de Saul. Davi ficou no lugar de Saul, não é? Então, crianças, olha só. É melhor obedecer, por mais que seja difícil, que a gente não entenda, obedeça a voz do Senhor, porque a obediência, ela nos livra de muitas coisas ruins na nossa vida. É igual quando o papai e mamãe falam: meu filho, olha, não é hora de você ver televisão. Aí você vai escondido e vê a televisão. Aí o teu pai te dá um castigo.
Não era melhor você ter obedecido e esperado a hora certa de ver a televisão? Então, aí depois tu ficou sem televisão de novo e ainda ficou de castigo, né? Então, crianças, vamos obedecer. É melhor para a nossa vida. Nos livra de muitas dores de cabeça depois. Não esqueçam disso, tá bom? Vamos ver a nossa lição? Quem é que está com a sua lição aberta? Abra aí na lição número 6. É bem fácil a lição de vocês hoje, né? Então não tem muita coisa difícil não. Olha aí. Obediência, presente que Deus quer, explorando a vida, né? Então, olha aí a frase do dia: obedecer é melhor que ofertar, oferta de sacrifícios. Vamos lá. Atividades. Assinale a alternativa correta. Saul e seu exército guerrearam contra os midianitas, contra os amalequitas, contra os filisteus. Marque a resposta certa. Deus ordenou que os israelitas destruíssem tudo que pertencia, só metade, ou só os animais doentes dos amalequitas? Tá? Vou fazer aí. Aí tem mais duas, né? Descubra as 5 diferenças. Tá muito fácil isso. Rapidinho vocês fazem. Então não se esqueçam, façam a lição e mandem para a titia, tá bom? Eu tô aguardando, que eu quero ver se vocês estão conseguindo aprender. Eu sei que estudar assim à distância, em casa é meio difícil, mas com esforcinho, bora fazer aí as lições, vamos aprender da palavra de Deus, né? Porque a gente não está indo para a igreja, alguns não estão indo ainda, que a gente vai esquecer dos ensinamentos de Deus, não é? Então, meus amados da classe primários, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.